vídeo. Quando você vai ver boas literaturas, vem de lá, pessoas. Então são coisas que preocupam, né? Então, se lá já tá assim, então logo logo chega aqui também, né? Logo logo. E o que isso a gente, o que a gente pode aprender com isso? A necessidade de amadurecimento como cristão, é, formar novas gerações, formar melhor as gerações que virão. E se a gente não se preocupar nisso agora, a gente corre o risco de ter uma geração muito ruim. Há sempre uma reclamação da geração, que a geração não é tão boa, né? Então imagina se essa geração não for boa e imagina que vai vir depois. Inclusive a gente está até falando de um homem agora, vamos falar dele, do Eliseu, que é o sucessor de Elias. E que ele, pode dizer assim, ele foi o substituto de Elias à altura, né? Então a gente precisa desse tipo de nível também. E eu sempre fico pensando muito, eu falo de mim, né? O que eu estudo, o que a gente vê falando um pouco sobre comportamento da questão brasileiro, do brasileiro. O brasileiro não tem muito esse hábito, esse costume de se preocupar muito com o que lá no passado, né? A gente tem uma memória muito curta, então a gente sempre esquece o que ficou para trás. Então, se a gente não olha para o passado, a gente não sabe de onde vem, aí a gente não sabe quem é e não sabe quem vai ser. Então, a gente tem esse problema. Então, como igreja, a gente traz isso também. A gente só vai vivendo hoje, vai vivendo hoje, vai vivendo hoje, e a gente não se preocupa com praticamente nada. A gente não se preocupa com formação. A gente sempre vai delegando as coisas para os outros. Delegando para os outros. O brasileiro tem essa coisa de delegar as coisas para o Estado. Não, o Estado vai fazer, não sei o quê. A gente tem que tomar a responsabilidade. E quando a gente fala de espiritualidade, né, da vida cristã, não adianta delegar para ninguém. A vida cristã é eu e você. Então, se a gente não se preocupa com o conhecimento da gente, em crescer espiritualmente, e, e a gente sabe, né, que a formação ela vai muito daquilo que a gente transmite e daquilo que a gente vive. A nossa vida como cristão em Cristo Jesus, ela vai muito da forma como nós somos referência. Eu tenho falado isso. Então, se a gente não tomar cuidado agora, infelizmente, eu não sei se os irmãos olham muito o comportamento das pessoas hoje. Eu sempre, eu já, acho que eu já devo ter andado umas 60 cidades aí, desde que eu voltei a trabalhar no São Paulo. É interessante que todo lugar que eu vou, jovem é a mesma coisa. É a mesma coisa. Você vai no interior de São Paulo, você vai aqui, você vai é a mesma coisa, né? Essa coisa uniforme, né? Então, se você olhar um jovem aqui no Zaire, você chega lá em Mogi Guaçu, só tem fazenda. Você vai no centro da cidade, você olha a mesma coisa. Mesmo estilo, a mesmo jeito de falar, o mesmo cabelo. É. E tem um lado bom de tudo isso, mas também tem um lado ruim, né? Tem as boas coisas que vêm, mas tem as más coisas que vêm. Aí você vê grupo de jovens bebendo, se drogando. Você vai nas praças assim, né? Porque geralmente onde eu visito é bancos. Então, São Paulo é assim, interior de São Paulo. Você chega, onde fica o banco tal. Você pode ir na praça principal, aí você vai ter o Banco Itaú, Banco Bradesco, a Caixa Econômica, Banco do Brasil, e você vai ter uma igreja enorme no meio. Então, é sempre assim, quando eu vou para algum lugar, eu coloco lá o centro da cidade. E sempre é assim. Então, você vê as praças lá. Então, amém? Então, fica essa coisa. Eu sempre falo, né, da questão numérica, Norte e Europa. E a Europa já morreu faz tempo. Já. A Europa já tá, já não tá, já tá morreu, já tá enterrado, fechou lá, entendeu? A Europa precisa desesperadamente de Jesus. Os Estados Unidos está indo para o mesmo caminho, tá? Então, oramos para que não aconteça com o Brasil. Né? Amém, irmãos? Vamos lá. Tema do trimestre: o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. As correções e o ensinamento divino no período dos reis de Israel. A partir, vai ter a próxima revisão, ainda vamos continuar falando de Eliseu, falando de Naamã, e aí a gente já começa a mostrar o declínio, né? Ou
o lado do norte, né, já indo a cativeiro por causa do que? Da apostasia, da idolatria. Então, o afastamento de Deus, Deus vai permitir que a tribo do norte, né, o reino do norte, seja levado a cativeiro. Aí você vê que acaba encaixando o que eu falei, né? O descuido com a vida espiritual, o afastamento de Deus, Deus vai permitir então que o norte seja levado a cativeiro. Leitura diária, eu estava lendo hoje de manhã, né? Então, aquele que obedece a Deus será abençoado e desfrutará da provisão divina. Jesus operou muitos milagres na vida daqueles que criam nele. Assim como Deus fez milagres através de Eliseu, também faz no tempo da, faz no tempo da graça. O salmista nos aconselha a meditar sobre os prodígios e maravilhas que Deus faz. Deus supre a necessidade de seus filhos. Então, a leitura bíblica diária é boa, que trabalha muito essas temáticas, muita coisa que a gente está trabalhando dentro da revista, da lição específica. Texto áureo, vamos lá? 1, 2, 3. Texto áureo. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Segunda Reis, capítulo 3, versículo 11. A verdade prática, Deus usou e ainda usa seus servos para realizar milagres. Basta ter fé e confiança no Senhor, que Ele opera maravilhas. A leitura bíblica em classe está registrada no segundo livro dos Reis, do capítulo de número 5, versículo 5, depois do 9 até o versículo 11. Depois a gente vai ver o versículo 14 até o versículo 8, e depois o capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 7, e depois do versículo 38 até o versículo 41. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel.
bem extensa, né? Mas, pastor, ai, Caramuru, eu sempre vejo a pré-aula dele. Ele, no comentário dele, ele falou sobre algum, acho que oito milagres de Eliseu. Ele foi dando ênfase nos 8 milagres que Eliseu fez. Eu, particularmente, gosto de trabalhar muito dentro da temática da revista, né? Então, aí, quando a gente for melhorando mais, porque a ideia é os irmãos lerem a revista e os irmãos perguntar, né? Os irmãos perguntar, deixar eu de um jeito que eu não tenho como responder, tá? Então, aí por que é bom? É bom porque os irmãos forçam eu até melhorar, né? Quanto mais vocês perguntam, quanto mais dúvidas vocês tiverem, tá? Então, isso se faz necessário lendo a revista, marcando, tirando as dúvidas. A ideia é que eu viesse aqui só tirar dúvida, né? Para ser uma ideia, uma outra perspectiva, né? Dentro daquilo da proposta pedagógica da revista, né? A revista tem uma proposta pedagógica e a gente trabalhar dentro disso. Eu trabalhei muito nessa questão da intervenção de Deus, né? Como Deus vai intervindo através dos reis, aí Deus intervindo através da liderança, depois a gente vai ver Deus intervindo numa viúva e depois a gente vai ver Deus também intervindo ali na escola dos profetas. Tá? Então, toda essa intervenção de Deus, e quando a gente olha para a perspectiva de Israel, que é uma perspectiva de apostasia, de idolatria, e o que por exemplo, eu particularmente aprendi lendo, a gente tem uma ideia, a gente vê Deus à nossa imagem e semelhança, né? A gente tem essa coisa de imaginar Deus à nossa imagem e semelhança. Então a gente quer que Deus pune logo, né? O desejo do coração, muitas vezes, nossa, por que Deus não pune, né? Por que Deus não aperta as coisas, né? E Deus tem uma maneira totalmente diferente de trabalhar, né? Quando a gente olha para a narrativa bíblica, principalmente o livro de Reis, não faz muito sentido Deus fazer isso, né? Mas Deus não trabalha segundo a nossa imagem e semelhança, né? Ele trabalha segundo a bondade dele. E olhar para o texto bíblico é olhar o trabalhar de Deus e entender por que Deus trabalha assim. Tá? Objetivo geral: destacar alguns dos milagres de Eliseu como confirmação do seu ministério profético. Objetivos específicos é evidenciar que o Senhor zela para o seu povo. Aqui é um detalhe da própria que faz a gente melhorar o nosso entendimento. Não é porque o povo está apóstata, não é porque o povo é idólatra, que ele deixou de ser povo de Deus, que Deus abandonou o povo, né? Que Deus não vai, e aí eu tenho uma interpretação, por que Deus faz isso? Porque no meio daquele tem um remanescente que está ali, que confia em Deus, que busca o Senhor, que está angustiado com tudo que está acontecendo. Então, por esse motivo, Deus também está ali trabalhando para atuar. A gente vê que quando Eliseu diz, só sobrou eu, Deus falou, não, eu tenho 7.000 que não se dobraram o joelho. Então, ainda em uma situação pecaminosa, idólatra, de apostasia, Deus ainda tem pessoas fiéis que buscam ele. E Deus trabalha por esses. Tá? Demonstrar a fé e a confiança da viúva. Tá? Sinalizar o ato de fé de Eliseu. Tá? Aí é aquela coisa. Quando a gente tenta entender o contexto, né? Porque fé aqui é uma coisa, mas o Eliseu lá, vou até mostrar no mapa, ele lá, no lado mais idólatra, no lado mais difícil. Entenda, Coreia do Norte e Coreia do Sul. Aí o Eliseu tá lá, Eliseu tá do lado da Coreia do Norte. Entendeu? Perseguido, não pode falar nada, pode ser preso. Tá? Ele tá naquele lado. E nessa campanha dos 3 reis, ele vai junto. Ele vai junto lá, tá no meio lá dos reis lá. E ele não é nem um profeta ainda conhecido ainda, né? Ele é o auxiliar, é aquele que lavava a mão do Elias. Tá? Então Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. Eliseu aumenta o azeite da viúva e a morte que havia na panela. Então aqui a gente vai vendo o ministério profético do Eliseu tomando corpo, né? A gente vê lá quando Elias é tomado, né? A gente vai ver que
os primeiros sinais, eles estão muito daquelas pessoas que estão próximo aos profetas, que são os filhos dos profetas. O que dá a entender que os filhos dos profetas, aqueles que são as pessoas que estão na esposa do profeta, que vê o que Elias faz inicialmente, quando ele lança a capa no Rio Jordão e abre, né? Quando ele faz a água se tornar, ele purifica a água. Então esse sinal está muito ali dentro daquela, é Deus confirmando o ministério profético dentro da, vamos dizer, dentro do, vou colocar um termo, dentro da igrejinha dele, usando um termo moderno, ele está ali, está confirmando na igrejinha local dele ali. Ó, tá vendo? Eliseu vai ser vai ser agora o substituto do Elias. Então os filhos do profeta estão vendo ali ele, aí tem aqueles moços que vão zombar dele, e aí Eliseu faz aquilo lá para mostrar o quê? Que agora ele está revestido da mesma autoridade de Elias. Ele realmente ele recebeu a porção dobrada. Porção dobrada é o quê? É a autoridade, a mesma autoridade que Elias tem, Eliseu agora é revestido, tá? Então, o texto bíblico mostra Elias ali. Agora, Elias ele está indo para um outro contexto. Elias agora está junto com os líderes de Israel. Ele está lá mais, ele está infiltrado no meio do exército. E ali Deus vai usar ele. Tá? Nessa campanha aí, que quando a gente lê, é legal. Como é que pode, né? 3 reis, negócio meio doido. Eu sempre fico, mas o que o Josafá tá no meio disso aí, né? Por que o Josafá tá ali no meio? Mas a gente sabe que o Josafá, ele tem uma filiação, ele é parente se aparentou com o rei do norte, entendeu? E você vê toda essa preocupação e parece que o Josafá também tá querendo, de alguma forma, ajudar o norte, né? Tá? Introdução. O ministério de Eliseu foi marcado por acontecimentos extraordinários. Tá? Você tem uma ideia, os comentaristas colocam que o ministério de Eliseu, a única pessoa que vai assim bater no ministério de Eliseu é o Jesus. É o Senhor Jesus que vai vir com o ministério muito mais poderoso do que o Eliseu. Senão, quando você olha para o contexto bíblico e vê assim, um outro homem que vai chegar perto assim é o Moisés. Tá? Mas o Eliseu, pessoas são ressuscitadas, são coisas extraordinárias. E a gente só vai ver isso novamente no Novo Testamento, no ministério do Senhor Jesus. Então, nessa lição nós vamos estudar 3 deles, né? Que é o milagre das águas, que alargaram um vale sem que houvesse chuva. Um negócio, eu até trouxe uma imagem aí do deserto, para os irmãos tentar ter uma ideia. A multiplicação do azeite da viúva, que é uma coisa inexplicável, né? E assim, quando ninguém consegue explicar milagre, quando você explica milagre, ele não é mais milagre. Então, por isso que é milagre, é algo sobrenatural, não tem como explicar. Como é que você vai explicar? Os irmãos devem ter visto no começo lá, uma jarrinha, e enquanto tem lugar para colocar, ele não para. Entendeu? Tá saindo, tá saindo. Então, não tem como explicar. Tá? Então, Deus está fazendo uma coisa sair do nada. Mas eu aprendi uma coisa acho que com. Eu não sei se foi com o Norman Geisler que disse isso, mas assim, se você passou de Gênesis 1, irmão, você acredita em qualquer coisa, né? E no princípio criou Deus os céus e a terra. Se você acreditou nisso, tudo que vem depois é fichinha, entendeu? Se Deus criou todo o cosmos, todo o universo, você crê que Deus criou tudo isso? Bom, azeite lá saindo do negócio, enchendo um monte de pote, isso aí é fichinha para Deus. Pessoas ressuscitando, para Deus isso aí não é nada. Então, se você passou de Gênesis 1:1, tudo que vir é lucro, né? E a aniquilação da morte presente na panela de ensopado, servido por um dos seus servos do profeta. O ponto central é: Deus é poderoso e usa os seus filhos para realização de milagres. Interessante, que bonito que Deus usa cada um de nós para que essas coisas aconteçam, né? Para que o poder dele se manifeste, tá? E interessante, sempre quando a gente olha assim, poxa, o mundo está difícil, as coisas não estão fáceis. Mas parece-me que pelo contexto bíblico, quando mais difícil está, parece que Deus opera mais milagres. É onde Deus mais opera. Tá? Para mostrar o quê? Que ele é Deus. Eu até cheguei a comentar, acho que foi na edição passada, nós vivemos num momento do mundo onde o cristianismo, né,
Deus, ele tem sido muito confrontado, né, por vários pensamentos da secularização do mundo hoje, na academia, na mídia. Então você vê eles querendo dizer que o cristianismo, que Deus ele não é, porque o secularismo ele tem essa ideia de dizer que Deus ele não é mais necessário. Essa é a ideia do secularismo. O secularismo é assim, ó, a tecnologia, o progresso. É verdade, hoje a gente vive muito melhor do que 100 anos atrás. Entendeu? Então, eu vivo melhor do que meu pai viveu, eu vivo melhor do que meu avô viveu, em questão de facilidades. Agora, aí tá vendo, olha, o mundo trouxe todo esse progresso, então logo não faz sentido você crer num Deus. Então a ideia é essa. E aí você vê, eu sempre acredito que Deus é irônico, né? Deus gosta de uma ironia. Aí a gente tem as Olimpíadas, um negócio que atinge mais de 4 bilhões de pessoas, e nós temos assim um monte de. Tem uma moça nadadora lá que ela coloca lá só a graça, né? Só coloca assim uma coisa que é da Reforma Protestante. E ela mostrou várias toucas. E aí você vê no Brasil os atletas que ganham, a maioria deles são cristãos. E quando eles ganham, eles falam, ó, eu ganhei porque eu orei, porque aí foi perguntar para a mãe de uma, não, qual foi o preparo? Então, foi muito jejum, né, oração. E aí foi de uma das emissoras no Brasil que mais ridiculariza o cristianismo. Entendeu? Aí você vê, Deus tem dessas coisas, Deus faz assim. Entendeu? Coisa muito simples e mostra o quê? Que Deus é necessário. Deus sempre será necessário em nossas vidas. Entendeu? Então Deus dá o recado dele do jeito dele. Tá? Então Deus sempre trabalha num tempo difícil. Então Deus nunca deixou de trabalhar e ele nunca deixará de trabalhar. Então, e Deus tem os seus meios de fazer. Tá? Então, eu, antigamente eu lembro que tudo tinha uma explicação dentro da caixinha. Aí quando a gente vai aprender na Bíblia, você vê que não tem uma caixinha prontinha. Deus não é assim. Você abre um pacotinho bonitinho, ponto 1, ponto 2, ponto 3. Não é assim que funciona. Deus é imprevisível. Por isso que ele é Deus. Ele é imprevisível. Deus não está limitado por nada. Deus é livre. Ele faz o que ele quer, como ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. É assim que ele trabalha. Tá? A Bíblia, ela está nos mostrando Deus. Tá? Deus. E quando você vai vendo, você vê que Deus trabalha de várias maneiras. Então não tem uma maneira assim específica, né? Não. A multiforme sabedoria de Deus. Tá? Então, tópico 1. Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. Então, tá lá o Eliseu lá, né? No meio do Josafá, do rei de Edom, né? E do rei de Israel. Reis bons e reis e maus, né? No período do reino dividido, houve a alternância de reis bons e reis maus. Ao se referir a um determinado rei como mau, o autor do livro de Reis está dizendo que este monarca, além de desobedecer e desprezar a Deus em seu culto, promovia a adoração de ídolos. Então a gente tem toda uma apostasia, a idolatria, e os reis bons, em sua maioria, estão no sul, tá? O reino do sul, de Judá. E os reis norte, todos eles são reis idólatras, reis apóstatas, todos eles, nenhum se salvou. Teve um que deixou, assim, ele idolatrou, ele fez um pouquinho de idolatria, ele tirou um poste lá, que é o caso do rei que nós vamos estudar. Ele tentou agradar a Deus, vou tirar só um poste lá aí, né? Tentou dar uma enganada em Deus, né? Tentou fazer uma negociação com Deus. Aí eu vou tirar o poste, mas o templo está lá. O templo a Baal está lá, eu tirei um poste ídolo, mas o templo a Baal está lá, a mãe dele, Jezebel, está lá, ela que é a administradora do culto lá, né? Está lá no cultuando lá, promovendo o culto a Baal, mas ele tentou fazer um negócio com Deus, né? Eu vou tirar um poste aqui, né? E tá bom. Tá? Esse tipo de negociação não funciona com Deus, né, irmão? Então, a gente tem essa questão dos reis bons e reis maus. 3 reis vão à guerra contra os moabitas. E Jorão, aí você tem o Jorão e o Georão, né? E agora tem confusão, né?
Mas no hebraico é a mesma coisa, tá? O hebraico Jorão e Georão é a mesma pronúncia. É que as Bíblias em português, elas dão essa colher de chá para nós, para poder a gente diferenciar os reis. Mas quando você vai no original, é a mesma coisa. Então, olha lá, Jorão, rei de Israel, Josafá, rei de Judá, e o rei de Edom vão à guerra contra os Moabitas. Ele fala rei de Edom, mas na verdade o rei de Edom ele é um governador que foi colocado por Josafá. O rei de Edom ele é subjugado por Josafá. Tá? Judá é muito forte, Josafá tem um reino assim bem expressivo, então ele subjuga o rei, o Edom, e aí ele coloca. É a mesma coisa que vai conseguir no cativeiro. Babilônia pega o Joaquim, coloca lá como um regente, né? Troca o nome dele, pode trocar o nome, mostra autoridade sobre ele. Isso é muito comum na Bíblia. Você vai ver nos livros de reis, quando um soberano muda o nome de um rei, vai acontecer isso lá nos Três Amigos de Daniel. Então, o que o rei está mostrando? Que tem autoridade sobre a pessoa. O que motivou a guerra foi a rebelião dos Moabitas, que à época pagavam pesados impostos ao rei de Israel. Tá vendo? Imposto já existe há muito tempo. Então você vai reclamar. Eu peguei uma mania hoje. Tudo que eu compro, pego o ticket e eu vejo lá como que eu paguei de imposto. Aí tá os tributos federais, estaduais, municipais. Tudo que eu compro, eu olho lá na notinha lá. Falo, meu Deus, vou fazer uma despesa. Minha despesa era para sair mais R$ 100 mais barato. R$ 100 só de imposto. Só foi o governo comeu R$ 100 sem fazer nada. Tá? Então o imposto sempre foi um problema. Então, e aí, deixa eu ver o que tem aqui. Eu coloquei aqui. Então, o que o Acabe morre? Quando o Acabe morre, em todo lugar é assim, irmão. Quando você tem uma liderança, você tem algo organizado, e morre uma pessoa que ele é o líder daquilo ali, até você, uma empresa, você tem que recompor toda a parte da diretoria. Hoje talvez não tenha tanto, mas as pessoas, o mercado, por exemplo, o mercado fala, e agora? O que vai ser da empresa? Aí começa as especulações, você vê a bolsa sobe, a bolsa cai, porque cria-se uma expectativa do que vai ser. Nesse período aqui, quem já viu filmes antigos da época, eu acabei de assistir agora Game of Thrones, que é o Jogo dos Reinos, tem o Senhor dos Anéis, tem aquele também Coração Valente, que é esses filmes que conta, tá muito dentro dessa temática do tempo da Bíblia, assim. Então, quando se morre um rei, e ele é muito importante, o Acabe, ele é um rei importante, o reinado dele é muito forte, e aí o filho dele vai tomar a liderança. E assim, ele vai ter que trocar a liderança do exército ou não, ele vai ter que ver se aquelas pessoas são leais a ele ou não. É só você pensar o que aconteceu quando Davi está morrendo. Lembra quando Davi está morrendo? Davi está ali, velhinho, o que está acontecendo? O filho dele, Adonias, está conspirando contra ele. O Joabe está ajudando na conspiração. O Abiatar, o sacerdote, também está ajudando na conspiração. Então tem toda uma conspiração acontecendo para ver agora. E o Adonias fala assim: não, eu sou o rei por direito. Então, nessa época, é assim que funcionavam as coisas. E se matava todos os irmãos, e como o rei, ele não tinha, ele tinha várias mulheres, e os outros filhos podiam pedir o reino, e aí o que o rei vai fazer, o soberano que sobe? Eu vou eliminar toda a casa, toda a concorrência, era assim que funcionavam as coisas. Então, o rei, agora o Jorão, ele tem toda uma dinâmica agora que ele precisa colocar em prática. E aí o rei de Moabe, percebendo um momento de fragilidade, né, não sabe qual vai ser o rei, como é que vai ser. Talvez ele tivesse informação que o rei não tinha a mesma esperteza do Acabe, ele agora se rebela, tá? Aí os irmãos estão vendo lá Moabe ali, ó, tem Edom e Moabe. Samaria, Siquém, então Israel. Aquela parte daquela listrinha laranja ali é todo o reino de Israel, o reino do norte. Aí o Moab está aqui embaixo.
Então ele fala assim: ah, vamos se rebelar, por quê? Ah, porque cansamos de pagar imposto e não quer. E você percebe que o que ocasionou, uma das coisas que ocasionou a divisão do reino de Salomão? Imposto, né? O povo pediu para dar uma amenizada, ó. E foi um dos motivos que ocasionou a divisão do reino. Então, percebendo essa fragilidade, o rei de Moabe, ele se rebela contra o Jorão e fala assim: ah, e agora o Jorão vai lá assim: ah, o que a gente vai fazer? Ah, vamos unificar. Ele pede a força, ajuda para o Josafá, e o Josafá é interessante, quer ver? Segunda livro de Crônica, capítulo 18. Segundo livro das Crônicas, capítulo 18, versículo de número 4 até o versículo de número 7. Deixa eu ver, essa crônica, segunda crônica 18. Vou ler do versículo 1. Josafá tinha grande riqueza e honra, e aliou-se a Acabe por laços de casamento, ou seja, laços familiares, né? Alguns anos depois, ele foi visitar Acabe em Samaria. Acabe abateu muitas ovelhas e bois para receber Josafá e sua comitiva e insistiu que atacasse Ramote de Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: Irás comigo lutar contra Ramote de Gileade? Josafá respondeu: Sou como tu, e meu povo é como o teu povo, estaremos contigo na guerra. Aí depois a outra parte eu deixo para depois. A outra parte é mais para frente. Mas a escola dominical eu faço de propósito. Na leitura, você pode ver que na leitura, quando eu vou pregar, eu não faço isso com vocês. Eu pego e vou a NVI. Mas aqui eu faço de propósito para misturar as versões. É propósito, tá? A Deda chega pegando no meu pé, mas eu faço de propósito. Só para mostrar uma outra versão. Mas aí você pega, marca, depois vocês lêem. Aí vocês fazem a comparação. Tá? Agora, vamos lá em 2 Reis, capítulo 3. Aí, para nós ficarmos amigos, né? Eu vou pedir para você ler na versão de vocês, tá? Então, deixa eu só ver aqui qual que é. Versículo de número 7. Desculpa, do versículo, capítulo 3, versículo 6 e versículo 7. Quem pode ler para mim? Segunda Reis, capítulo 3. Segunda Reis, capítulo 3, versículo 6 e versículo 7. Percebe que a mesma coisa que ele falou para Cabe é a mesma coisa que ele fala para Jorão. Você percebe aí que é interessante aqui? O Josafá é uma pessoa bem fiel, né? Ele é uma pessoa que pode confiar, tá? Então ele não quebra a aliança. Ele estabeleceu uma aliança e ele não quebra a aliança dele. Ainda que o reino do norte seja um reino difícil, mas ele ainda permanece na mesma aliança. Então ele não quebra a aliança, tá? É, E aí, essa campanha começa lá em Samaria. Os irmãos estão vendo Samaria lá em cima? Quem está conseguindo ver? Israel. Não sei como é que tá para vocês. Está grande aí? Então, aquela parte laranja, você vê, ó, Samaria. Aí ele sai de Samaria, ele vem aqui para Jerusalém, tá? De Jerusalém, aí ele vai em campanha para Moabe. Deixa eu só aqui, acho que eu tenho uma agora para mostrar. Deserto.
Esse é o deserto. E se tem uma ideia do deserto, é onde os reis vão ir. Tá? Essa é mais ou menos o lugar disso aí que Deus vai vir água. Agora os irmãos começou a imaginar, eles estão assim, eles estão um exército, 3 reis, então imagina o tamanho do exército desses 3 reis. Eles entram nesses lugares aí, tá? Que é as montanhas de Edom, que Edom é vermelho, eles vão estar aí. E você percebe que não tem água, nada, e vai jorrar água aí, vai ver um rio nesse negócio aí, entendeu? Aí, gravou aí, trouxe a memória? Vou voltar para o mapinha. Esse mapinha está um pouquinho melhor, mas só para ter uma ideia de deserto. Então ele saiu de Israel, veio para Judá, pegou o rei, o Jorão, se une com Josafá, que vai aqui no rei de Edom, e aí de Edom eles vão para Moabe. Tá? Por que eu estou mostrando isso? Porque qual que é a estratégia dele? Se ele fosse, você percebe que se ele fosse de Israel direto para Moabe, seria mais fácil. Tá? Tá vendo aquele negócio azulzinho lá em cima, perto da Fenícia? Aquela parte ali azul? Ali é o lago, é o Mar da Galileia. O Mar da Galileia não é um mar salgado, ele é um grande lago, tá? De água doce. Aí ele tem o rio que desce, que é o Rio Jordão. Eu não sei se vocês vão saber, o Rio Jordão ele está abaixo do nível do mar. Então ele não, por exemplo, todo o rio não deságua no mar. O Rio Jordão ele não conseguiria desaguar no mar. Se ele se desaguasse no mar, a água do mar entrava no Jordão. Então ele vai para o Mar Morto, toda a água do Mar da Galileia vai para o Mar Morto, e o Mar Morto, como se diz o nome, ele morre, ele evapora, a água evapora muito rápido. Então, se o rei de Israel ele se encontrasse ali e vem direto para Moab, seria mais fácil. Mas ele tem uma estratégia e ele vai ir por baixo ali, ele vem aqui pro sul, né? Pro sul, e depois ele vai pro leste e vai tentar pegar Moab distraído. Só que ao fazer isso, ele vai atravessar aquele deserto lá. Entendeu? E aí o texto bíblico diz que eles andaram 7 dias, né? E com 7 dias no deserto, com um monte de animais, um monte de gente, o que você acha que aconteceu? O que não tem no deserto, irmão? Água. Não tem água. Como é que vai fazer para beber? Então os cavalos morrem, né? Os cavalos começam a morrer, tá? E os cavalos carregam mais água, mas não vai dar. E outra, se você carregar, além de beber, a evaporação no deserto é muito mais rápido. Então, essa é a situação lá do rei. E aí, só voltando de Tio, eu consigo voltar do deserto. Então, essa é a imagem lá. Então, imagina ser aqui. E o que é interessante, né? Aí, a questão da intervenção. Então, eles estão numa região árida, desértica. Eu até coloquei aqui erro estratégico. Parece que não, né? Ele até tentou pegar de surpresa, né? Mas. Eu até vi um outro rapaz que eu tenho, mas em PDF não consegui achar. O Flávio Joséfo, ao relatar esse episódio, ele disse que os 3 reis estavam totalmente perdidos. Então, ele falou que parece que eles não conseguiram os guias certo. Então os reis estão tudo muito perdido. Ali, porque assim, se você leva um exército para o deserto, não tem água para beber. A chance de ter um motim é muito grande. A chance dos soldados se rebelar é muito grande. E aí, o que vai ocorrer, né? É interessante isso, né? Ali você tem a liderança do reino ali. Você tem o líder do sul e o líder do norte. E segundo Joséfo, né? Joséfo não é um comentarista bíblico, né? Mas ele conta a história de Israel. Então imagina, todo mundo perdido no deserto, sem água, e agora? O que vai fazer? O que eu faço? Aí, o Josafá volta lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 18. Vou ler na minha, hein? Capítulo 18, versículo 4. Aí, para você não ficar perdido ou ficar com confusão, só escuta eu falar, tá? Não tenta ler na sua não, porque aí eu vou ler na minha e você vai tentar entender na sua e não dá. Então, só me escuta aqui, por favor. Mas acrescentou:
peço que busque primeiro o conselho do Senhor, né? Então, ele falou assim, ó, tudo bem, eu vou, mas você vê que o Josafá ele é uma pessoa muito preocupada em saber se Deus realmente está naquilo. Então você vê esse lado piedoso, por isso que ele é um rei muito assim. Por isso que o Eliseu vai falar assim: ó, não fosse por Josafá, eu não via, porque ele é um homem muito cuidadoso nessas coisas. Ele vai para a campanha, mas pergunta: ó, tudo bem, mas vamos consultar primeiro se o Senhor vai estar conosco. Por que eu estou falando isso? Quando a gente volta lá para o texto de 2 Reis, capítulo número 3, agora eu vou pedir para vocês lerem na de vocês. Deixa eu só achar um texto aqui. Ah, eu vou ler o 10, depois eu vou pedir para alguém ler o 11. Ó. Exclamou então o rei de Israel: E agora, será que o Senhor juntou a nós, os 3 reis, para nos entregar nas mãos de Moabe? Então se percebe que. Por que isso é interessante? Porque parece que o rei. Por que eu li segundo as crônicas? Porque não era um hábito de Josafá perguntar. Parece, alguns comentaristas dizem que parece que essa campanha foi impulsionada por Deus. Porque Josafá ele tinha o hábito de perguntar. Só que agora eu estou totalmente perdido e o que fazer agora? Então, quem pode ler para mim o versículo 11 do capítulo 3? O que o Josafá vai fazer? Então, o Josafá fez o quê? O que era hábito dele. A gente está perdido, não tem água, o exército está desfalecendo, o que fazer? Ele pergunta: não tem nenhum profeta aqui? Tá? Aí tem um cidadão lá, né? Um jovem profeta que aqui não é conhecido. E aí, continuando, o que o texto diz? O versículo 12, né? Ah, é o conselheiro do Elias. É, então a palavra do Senhor está com ele? É, então vamos lá. Vamos consultar ele. Né? O Josafá falou, vamos lá. Aí, aí fica divertido, né? Aí os reis vão lá consultar o Eliseu, né? E o Eliseu, você vê que o Eliseu é a mesma linha de Elias, né? É linha dura, não tem moleza com ele. E o que ele fala? Versículo 13. É interessante, meu senhor. Eliseu disse ao rei: nada tem eu com você. Já deu na emenda, não tem nada com você. Eu tenho um comentário, tenho até um comentário aqui na revista na minha aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não marcar é o problema. Ou seja, o que ele quer dizer é quer dizer assim, eu não me misturo com você. O que o Eliseu está falando, eu não me misturo com você. Aí ele fala assim, por causa de quem? Por causa de Josafá, é. E aí ele vai mandar fazer o quê, né? Vai mandar tocar lá uma musiquinha, né? Parece que o Eliseu era pentecostal, né, mano? Aí diz assim, né? Foi o versículo. Então, o que é interessante a gente aprender aqui? Você vê que o rei Jorão é uma pessoa, um rei ímpio. O Edom nem precisa falar, né? Não tem aliança nenhuma com Deus. E olha o que Deus vai fazer. Deus vai intervir por causa de Josafá. Interessante isso daí. É aqui que eu falei. A gente, às vezes a gente molda o Senhor conforme a nossa imagem e semelhança.
Moça, na minha visão, por que que, né, fala Josafá, sai daí, volta para Judá, né? Fica lá e deixa eles morrer aí. E você percebe aqui que Deus vai intervir por causa de Josafá. Deus vai fazer um milagre para suprir a necessidade dos reis que estão ali e vai dizer que ainda ele vai vencer Moabe. Só que se você continuar a leitura, você vai ver que chega um momento que parece que quando está prevalecendo, aí Deus parece que interrompe a batalha no meio. Aí alguns comentários vão falar por que acontece isso? Por causa da maldade de Samaria, vamos dizer assim, Deus não dá a vitória total. Supre a necessidade naquele momento por causa de Josafá, mas a vitória ela não é total, ela não é plena, tá? E aí, hoje nós vivemos uma situação, você vê, Deus pode abençoar uma pessoa aprendendo, né? Você vê, você pode estar no meio de um monte de ímpio, mas Deus pode te abençoar aquela empresa por causa de você. Deus pode abençoar vários lugares onde você está por causa de você. É aquilo muito que Jesus fala, né? Que tanto faz chover para o justo ou para o justo como para o injusto. Então aqui a gente tem a ideia de Deus suprir a necessidade, Deus intervindo por causa do quê? E aí tem um monte de exército ali, tem um povo ali, Deus intervindo, Deus entrando com a sua providência. E o milagre é extraordinário. Porque assim, imagina um lugar desse daí, deserto, e daqui a pouco ele vai ficar cheio de água. Vai surgir água do nada, aí Deus fala assim, ó, pode cavar os poços aí, porque eu vou mandar água, entendeu? E vai encher tudo. Então agora aquele exército que estava para morrer, eles serão supridos de água e vai vencer a guerra. E o que tudo isso está acontecendo? Está acontecendo no norte, a liderança do norte. E Deus está intervindo por causa de Josafá. Tá? Então uma das coisas que a gente aprende aqui é que Deus pode socorrer, Deus pode intervir, mesmo em um contexto de dificuldade, mesmo que você está no meio de ímpio, mas por causa de você. Tá? Você está ali e Deus vai fazer isso, vai intervir porque você serve a Deus. E olha que o Josafá, irmão, ele era muito parecido com a gente. Ele era um rei, um crente mais ou menos. Ele não era aquela coisa toda, não. Mas ele era fiel. Ele estava ali e, assim, eu tentei ver, assim, entender por que ele foi ali. Não sei. Às vezes ele está tentando, de alguma forma, trazer o norte para adorar a Deus. A Bíblia não diz, mas é uma possibilidade. Né? Ele está tentando, de alguma forma, mostrar o Deus de Israel. Você vai ver que toda vez que o Josafá, o texto bíblico fala dele, ele fala assim, eu vou com você, mas primeiro vamos consultar o Senhor. Vamos ver o que o Senhor quer. E você vê a percepção espiritual de Josafá. Essa sensibilidade espiritual que Josafá tem, tá? De olhar assim, mas não tem nenhum profeta de Deus aqui. Tá? Aí falou assim, olha, tem o Eliseu que era servo de Eliá, então a palavra está com ele. A sensibilidade de Josafá com as coisas de Deus. Né? E Deus honra Josafá. E aí você vê que o próprio profeta Eliseu, revestido da autoridade de Deus, reconhece a piedade de Josafá e vai falar, por causa de Josafá é que eu vou falar com você. Se não fosse, não teria nada com você, você vai se lascar mesmo, entendeu? Traduzindo para a linguagem atual, entendeu? Então, Eliseu, mas ele é o profeta de Deus ali. E aí a gente vai ver esse ato por intermédio do profeta, né? Deus ali, vamos dizer assim, mostrando para toda a liderança de Israel
o ministério profético de Eliseu, vamos dizer assim, carimbando o ministério profético de Eliseu, nessa intervenção de Deus, suprindo a necessidade dos líderes de Israel. Amém? Mais alguma colocação, irmão? Pergunta? Fique à vontade, tá? Então, não importa se as pessoas infiéis existirem no meio das fiéis. O Senhor sempre irá intervir a favor dos que o temem. Tá? Então, por que o mundo não está tão pior? Não está tão pior porque a igreja está aqui. Entendeu? Por que a nossa casa, a nossa família, o local onde nós trabalhamos, onde nós estudamos, não está tão pior? Porque tem crente lá. O C.L. Lewis, acho que é o C.L. Lewis, ele conversando, aí perguntaram para ele de uma mulher que ela era brava, mas só que ela era muito mais brava ainda quando ela não era crente. E aí foi perguntado também de um homem muito educado e que ele se converteu e continuou sendo educado. Aí perguntou, por que aquela mulher, ela se converteu, mas ainda continua sendo ainda mal educada? E esse homem, ele se converteu e continua sendo, parece que não mudou nada. Aí ele falou assim, ele falou uma coisa assim, imagine se ela não tivesse convertido. Imagina se ela não tivesse convertido, a situação era muito pior ainda. E aquele homem, aquele homem que se converteu, Deus só continuou melhorando uma coisa que já era dele. Então a gente pensa que servir a Deus é isso, a gente pensa que está ruim, mas imagina se não tivesse Jesus na nossa vida. Imagina se Jesus é o freio. Então se a gente se estoura, imagina se Jesus não fosse na nossa vida, a gente se estouraria muito mais ainda. A gente até extrapolaria. Então, ainda que a gente ainda precisa de uma lapidada, de uma melhorada, se Jesus não fosse na nossa vida, a gente seria pior ainda. Entendeu? Então, o fato de nós estarmos aqui, a gente refreia a maldade humana. Tá? O dia que estirar a igreja, olha em contextos onde não há nada, onde não há evangelho. Olha o grau de maldade, de coisas que acontecem. E quando a igreja chega, quando Jesus chega, olha a transformação que acontece. Então, Deus, ele trabalha no meio dos infiéis quando tem um fiel no meio. Dois. Amém? Tópico 2. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Então percebe Deus intervindo no meio da liderança. Agora Deus vai intervir em uma viúva. E não é numa viúva fora de Israel, é numa viúva dentro do território de Israel. Tá? Não é lá em Serepta, é num território de Israel. Deixa eu ver se eu coloquei o mapinha aqui. O mapinha tá lá. Acho que a minha bateria do negócio tá fraca. Deixa eu só botar no mapinha aqui. Esse mapinha é bom.
Tá vendo? Betel. Não sei se os irmãos conseguem ver Betel ali em cima ali. Betel, Jericó, Siló. Ali, Betel, onde os profetas ficavam, tá? A escola de profeta fica ali, entre a fronteira, entre aquela linha verde e a linha laranja. Então você vê que os profetas estão mais próximos do sul, né? E é ali que fica. Porque é importante a gente saber isso, né? A localização. Porque aí vai falar do milagre, né? Deixa eu ver, deixa eu passar. Aqui. A situação das viúvas em Israel. As mulheres de Israel dependiam do marido para prover-lhe o sustento. No caso da viúva, após a morte do marido, a mulher ficou numa situação complicada. Falta de suprimentos, dívidas e ameaça de seus filhos serem vendidos como escravos. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 1 e versículo 2. Deixa eu ver, deixa eu voltar aqui. Então, a situação de uma viúva em Israel, não uma viúva no porte de Jezebel. Eu achei interessante, o Tiago Rosa até comentou isso. Não a Jezebel. A Jezebel, nessa época, era viúva. Então, não era o caso da Jezebel. Concorda que ela era viúva aqui? Mas ela estava no palácio, tem toda a mordomia, ela está até coordenando, administrando lá o culto a Baal lá. A vida dela não melhorou, não piorou muito, não. Ela continua a mesma coisa. Era uma viúva rica. Se você pegar também aquela que o Davi casa com ela, lá, Abigail. Abigail também é uma viúva também que tinha posse, né? Se morreu lá, ele ia continuar com a vida dela, tinha pessoas lá, mas essa não era a situação da maioria das pessoas em Israel. Então, Hã? Então, pretendente é o que não faltava, né? Então, mas havia algumas situações, então imagina, e o que essa viúva era? Quem leu o texto? Capítulo 4, versículo 1. Hã? Era mulher de profeta, né? E ela era mulher de profeta no norte, não era no sul. Lembra? Lá no norte. E a escola de profeta era uma resistência à apostasia, à idolatria do norte. Então era um lugar de resistência à ordem estabelecida no norte. Logo, concorda? Essa mulher, essa família não ia receber nada do rei, porque era opositora ao rei. Tá? Concorda? Então, por que o rei ia ajudar uma mulher cujo profeta falava mal dele, vamos dizer assim, né? Segundo também o próprio José, quem eu vi, acho que o pastor Caramuru, acho que ele cita isso, acho que lá quando ele começa a falar de Eliseu, e ele vai falando dos milagres, provavelmente, não é bíblico isso, tá? Não é bíblico, é o Flávio José, um historiador hebreu. Ele disse que provavelmente isso aí é a esposa de Obadias. Quem lembra de Obadias? Quem lembra do Obadias? Não é o profeta, não, tá? Não é o profeta Obadias. Lembra do Obadias que sustentou, guardou 100 profetas? Então ele deixou 50 na caverna, 50 no... E aí o Flávio José ele diz que isso levou ele ao colapso financeiro. Então, veja bem, isso não é Bíblia, tá, irmão? Não é Bíblia, isso é história, é tradição. Hã? Então, a tradição judaica, lá no a história dos Hebreus, do Flávio Joséfo, ele conta isso. Então, não é bíblico, não está na Bíblia, mas na história de Israel diz. É uma possibilidade? É uma possibilidade, tá? Mas o texto não diz quem é. E aí, o que vai acontecer agora? Deus vai intervir, vai ter uma intervenção divina agora. Por quê? A questão de se tornar escravo, isso é muito comum. Quer ver? Quem pode ler para mim Êxodo capítulo 22, versículo 22. Êxodo, livro do Êxodo, capítulo 22, versículo 22.
E depois, quem pode ler para mim? Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17 e versículo 18. Deuteronômio. Agora vamos ver Êxodo, capítulo 21, versículo 1 e versículo 2. Depois, se você quiser se aprofundar, você pode marcar aí Levítico 25, do versículo 39 até o 41. E depois também você pode ler Deuteronômio 15, do versículo 1 ao versículo 11, falando da lei do escravo, da lei do servo. Então, o que que diz Êxodo capítulo 21, versículo 1 e versículo 2? Então, você vê que era normal, a pessoa tinha uma dívida, os filhos, qual eram os meios de pagamento? Bens. Se tivesse bens, dava os bens, e aí aqueles bens serviria para quitar a dívida. Não tem. Essa pessoa iria trabalhar para outra pessoa, e aí ele dentro de Israel, ele tem toda uma legislação, ele não poderia ser tratado como um escravo, ele tinha que ter todas as condições de um trabalhador normal, e dentro de 6 anos ele tinha que, toda a dívida era quitada, então ele retornava para a vida dele normalmente. Tá? Isso. Tá? E aí, só que tem assim, qual o período que nós estamos? Nós estamos num período muito difícil de Israel. Quem pode ler Neemias, capítulo 5, versículo 5 e versículo 8? Oi? Neemias 5, versículo 5 e versículo 8. Vai estar muito nesse que a Dena falou aí. Percebe que aqui, aí você tem um abuso da lei. Tá? Tava devendo, tem que pagar. Só que dentro da lei tinha um tempo determinado. E no ano do jubileu, todo mundo tinha que ser livre. Entendeu? Voltava, tinha que devolver as terras, tudo, porque já foi pago. Tá? Então a lei era estabelecida assim. O caso da viúva, segundo o Flávio José, a gente não sabe se realmente foi isso, mas o que está acontecendo aqui? Deus vai intervir em favor de uma mulher cujo marido serviu a Deus. Aí tem gente que fala que ele ficou devendo, eu não sei, eu sei que
Ele morreu, irmão. Se ele morreu, ele não tinha nem condição. Entendeu? Se eu morrer, minha mulher, coitada, vai ter um monte de dívida para pagar também. Entendeu? Então. Ó, e outra, eu não sou mal pagador, não, irmão. Se eu morrer daqui para amanhã, ó, eu não sou mal pagador, eu pago minhas dívidas, tá? Salmo 68, versículo 5. Salmo 68, versículo 5. Tiago vai falar isso também, né? Vou pegar aqui. Então, Deus, ele tem um cuidado órfão e com viúva. Esse versículo que eu sempre tento gravar e eu sempre esqueço. Eu vou marcar ele agora que eu não vou esquecer mais dele. Então, aqui a gente vai ver Deus agora intervindo naquela pessoa de maior necessidade, tá? E aí, é que então, né? Suficiente para Deus operar o milagre. Após ouvir da mulher que não tinha nada além de uma vasilha de azeite, o profeta disse a ela que tomasse vasilhas emprestadas com os vizinhos. A ordem era derramar em cada vasilha disponível o pouco de azeite que possuía e pô-las à parte à medida que ficasse cheias. Deixa eu ver se tem mais aqui. Aí, eu peguei até uma frase do Wisber, que é um comentarista, ele diz assim: com frequência, Deus parte daquilo que já temos. Moisés tinha um bastão e Deus usou esse instrumento para realizar grandes coisas. Tá? Então, Deus vai nos usar a partir daquilo que temos. O que que você tem? Ela tinha um pouquinho de azeite. Moisés tinha o bastão. Então, a partir daquilo que tem, é que Deus vai usar. É que Deus vai fazer o milagre. Tá? É claro que Deus não vai fazer surgir o dinheiro na conta lá. Pode ser, mas não é assim que funciona. Não vai aparecer lá na conta do. Então, tá? Então, ela fez que ela. Mas o que que ela fez com o dinheiro? É. Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Já aconteceu isso comigo. Já aconteceu isso comigo. Vou contar rapidinho. Eu trabalho em um lugar e até o zelador, ele é cunhado, ele é sogro do meu irmão. E foi bem nessa época assim que eu tava começando a ler livro e tal, e eu sempre orando a Deus que não tinha dinheiro para comprar as coisas.
E caiu o dinheiro, só que eu não mexi no dinheiro. Eu fui lá, falei para ele, ó, caiu um dinheiro na minha conta lá, a empresa colocou dinheiro a mais lá. Liga lá. Ele ligou na empresa, falou assim, ó, ninguém falou nada. Aí eu falei, agora? Aí ele falou, pode ficar com você. Mas eu pedi para ele, ó, caiu tanto lá, vê lá com o pessoal da gerente que administra lá. Aí ele ligou na pessoa lá, falou, aí ninguém sabia de onde veio parar o dinheiro. Entendeu? Mas assim, eu não fui lá sacar, não. Eu primeiro, eu vou nem mexer. Aí eu até falei, ó. Eu não vamos questionar milagre, né, mano? Então, quem sou eu, né? Então, ó, o suficiente para Deus operar o milagre. Quando acabaram as vasilhas, o azeite cessou. Ela vendeu o azeite, pagou a dívida e ainda pôde manter o sustento da família que o sobrou. Então, aqui tem várias aplicações, por causa do tempo não tem como eu fazer todas, mas uma coisa é certa, Deus, ele faz milagre com aquilo que temos. Deus usa com aquilo que ele nos deu, tá? Eu só vou falar assim, seguimos, pode falar mais. Três, deixa eu só. Fé, obediência, família unida. Aí o comentarista faz uma aplicação neste episódio da multiplicação de azeite. Percebe-se que a fé e a obediência são ingredientes necessários para as bênçãos divinas sejam abundantes. Hebreus 11, 6, parte A. Fé e obediência
anda juntos. Deus não necessita de coisas grandiosas para operar milagres. Muitas vezes, o instrumento do milagre já se encontra em nossas mãos. Tá? Tópico 3. A morte que havia na panela. Aí você vê, aí a gente tem uma intervenção de Deus lá no meio da liderança, por meio do profeta Eliseu. Aí nós vimos a intervenção de Deus em uma viúva, tá? E agora a gente vai ver a intervenção de Deus no meio dos profetas, tá? De Deus. Por quê? Porque a gente sabe que o texto bíblico diz que o que está acontecendo? Uma grande fome, né? Então, os filhos dos discípulos, a escola de profeta, os filhos ou discípulos dos profetas estavam radicados em Betel, Jericó e Gigal. Não sei se os irmãos ainda lembram do mapa, acho que até deixei o mapa aí. Nessas escolas, os alunos eram encorajados a buscar uma melhor compreensão da palavra de Deus, desenvolver um relacionamento com o Senhor e contribuir na manutenção da resistência contra a apostasia e a idolatria que imperava em Israel. Então, a gente percebe que não era muito... a vida deles não era fácil, né? Eles tinham que lutar contra o soberano da época, cuja função era afastar o povo de Deus. E esse pessoal, é um movimento que começa com Samuel, toma força em Elias, e eles estão no norte, na parte mais idólatra de Israel, combatendo a idolatria. E você viu pelo nível do líder deles, né? Que ele falou pro rei, eu não tenho nada com você. Era assim, então você vê que não abaixava a cabeça. Os homens tinham autoridade de Deus, tá? A gente vai ver que tem um problema, né? O Gerassim, né? Não era, parece que não aprendeu bem com Eliseu, né? Então nem tudo sai redondinho, né? Então foi na escola de profetas de Gilgal, que Eliseu ordenou aos seus servos que fizessem um ensopado para alimentar os discípulos. O rapaz pegou junto com legumes uma espécie de pepino silvestre que continha o veneno. Parece que era até um... Deixa eu ver aqui quem foi. Depois Eliseu voltou a Gilgal. Nesse tempo, fome assolava a região. Capítulo 4, versículo 38. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo: ponha o caldeirão no fogo e faça um ensopado para este homem. Parece que é o Geazim, né? Parece que o dito cujo aqui foi o Geazim que fez isso. O Geazim era um homem atrapalhado, né? Imagina, andava com Eliseu e não aprendeu, né? Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira, apoiou algum dos seus frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou-os em pedaços e colocou no caldeirão de ensopado, embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que provaram, gritaram: homem de Deus, há morte na panela, e não puderam mais tomá-lo. E aí, aquela coisa, né? O Geazim inexperiente foi lá, possivelmente ele não sabia que aquilo era um veneno, o pessoal quando pôs na boca, e agora? Lascou. Vão morrer todo mundo, recorreu a quem? Ainda bem que o Eliseu estava lá. Ainda bem que tinha o Eliseu. E novamente, irmão, você acha que farinha corta veneno? Não corta veneno, né? Então, o que o Eliseu falou? Então, Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão. Às vezes a sopa estava muito ralinha, né? Eu vou aproveitar até para engrossar a sopa agora, né? Já faz um milagre e melhora a sopa, né? Baiano, né? Cearense também, tá? A gente... Vixe, Maria, né? Então, disse: sirva todos, e já não havia mais perigo no caldeirão. Aí a gente vê essas intervenções de Deus por meio do profeta Eliseu, que são coisas que não tem como explicar, irmão. Resumindo, se você pegar todos os milagres, os 3 milagres que nós olhamos meio por cima, como é que pode? Os irmãos lembram do deserto? Então, no deserto, como é que surge água do nada ali? Então, Deus pode fazer essas coisas. Deus chega na viúva, então você pode ver, são todas coisas que dependem de uma obediência,
daquele que está ouvindo a palavra, no caso profética de Eliseu, de ouvir o homem de Deus falando e, no caso deles lá, realmente, ó, o que mandou fazer? Vai lá e cava os poços. Não foi essa ordem que Eliseu deu para os reis? Manda o exército cavar o povo. E aí, imagina a loucura, irmão. Um monte de gente cavando. Imagina um monte de exército xingando os reis. Esses caras estão tudo louco. A gente cavando aqui, morrendo de sede, cavando no deserto. Não vai ver nada. Não tem nenhum sinal. Tem nenhum sinal. No outro dia vai vir uma corrente de água aqui. Imagina você falando isso para uma pessoa que está com sede. Chega os líderes, o rei, os reis falam um negócio desse para o exército. O cara olhando o rei falando isso. É. Aí a viúva chega lá e procura o Eliseu. Eliseu, o negócio é o seguinte: o cidadão lá que você conhece morreu e estão querendo levar meus filhos. O que, que eu faço? O Eliseu, você tem o que em casa? Não tem nada. Aí Eliseu falou: então, pega lá, pega vasilha aí e jorra. Olhando aqui é muito fácil, né, irmão? Mas lá. E os filhos, todo mundo se fechou. E qual que foi? Obediência. Pegou. O que eles olharam? Não, é o Eliseu. A autoridade do homem de Deus. É o homem de Deus que está falando. E aí pegaram, obedeceram, foi lá e aconteceu. E nesse último milagre é muito evidente. Está envenenado, vamos morrer, já comeram. O homem de Deus. Olha como chama ele. Homem de Deus. O que Eliseu fala? Quando uma pessoa tem unção de Deus, né? Acho que a farinha tá lá, ele jogou aqui, pode comer. É um negócio extraordinário, assim. Essas coisas, não tem como explicar isso, irmão. Então, não tem como explicar isso. Agora, o que tem aqui? O que se precisa de um homem de Deus e pessoas que obedeçam o que o homem de Deus está falando. Aí você tem o quê? Deus agindo. Mas se a gente for analisar milagre, a gente perde tempo aqui e não sai daqui, porque essas coisas não tem como se explicar, tá? Então a comida foi servida aos homens, mas logo que provaram, gritaram a morte da panela. Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e declarou que não havia mais perigo algum. Deus havia realizado o milagre. Na próxima lição, como a gente vai falar, aí talvez a gente fale um pouco mais dos outros milagres de Eliseu. O machado flutuar. Negócio, né? Então, síntese do tópico. O Senhor não necessita de ninguém para realizar milagres, porém sempre espera de nós uma atitude de fé. O homem mandou fazer, faça. Né? É autoridade aqui. O que a gente dá aqui? A autoridade profética de Eliseu. O homem de Deus mandando fazer. Então, conclusão. Nos três milagres apresentados na lição, percebe-se que acontece mediante alguma iniciativa ou trabalho humano. Isso significa que os milagres operados por Deus na vida dos seus servos acontecem em cooperação com algum tipo de trabalho ou atitude humana. Deus tem um compromisso com pessoas de fé, mas que também sejam operantes e diligentes. Tá? Então, dinâmica aí, né? Deus realizando, mas precisa que a pessoa seja obediente. Para refletir. No período do reino dividido, como se fazia distinção entre os reis bons e maus? Distinguia-se os reis bons dos maus pelo modo como eles se relacionavam com Deus. 2. Por que Josafá foi considerado um excelente monarca? Porque Josafá promoveu a adoração ao verdadeiro Deus. 3. Qual profeta foi chamado para profetizar para 3 reis? Eliseu. 4. Já foi, né? O que Deus precisou para operar o milagre na casa da viúva?
uma botijinha de azeite lá. Tá? Com que tipo de pessoas Deus tem compromisso de operar seus milagres? Então, Deus tem compromisso com pessoas de fé, mas que também sejam operantes e diligentes. Amém, irmão? Deus abençoe. Semana que vem, se Deus permitir, tem mais. Ainda continuaremos falando de Eliseu. Irmãos, eu vou orar agora, mas eu quero 2 minutinhos dos irmãos. Eu contei domingo agora pregando lá no oratório. Domingo retrasado que eu tive no oratório. Eu trabalhando, um dia eu não tinha 50 centavos para tomar um café. Eu fazia uma linha que ia lá na Estação da Luz, 3 horas e 40 de viagem. Chegando na Estação da Luz, eu falei com Deus. Falei assim, Senhor, eu não tenho uma moeda para tomar um café. E pior que você está trabalhando com dinheiro, é tentador o negócio. Eu falei, mas, rapaz, onde eu estou errado? O que está acontecendo comigo? Jejuando a força. É como diz na minha terra, jejuando a pulso, irmão. 3 horas e 40. Eu saía 6 horas daqui de Santo André. Quando eu voltava era 9h30 da manhã. Irmão. Sem tomar nada, sem tomar água, café, sem nada. Quando eu cheguei no ponto final, eu fui descer do ônibus e eu tenho colegas que ele sai, ele só falta pouco virar o ônibus assim, de pneu para cima, para ver se ele acha alguma coisa. Eu não tenho esse costume. Eu não tenho. Aí quando eu fechei a porta do ônibus, que eu fui para o ponto final, eu ouvi uma voz que falou no meu ouvido. Volta lá, atravessa a catraca e olha lá no segundo banco assim no cantinho. Eu falei, eu estou delirando. Eu acho que a vontade de eu tomar café está fazendo eu ouvir voz que não é. E aí eu ainda parei, fui atravessar a rua, parei. Eu falei, isso é coisa da minha cabeça. Aí comecei a andar de novo. Aí a voz falou de novo ao meu ouvido. Que custa? Volta lá, vai ver. Eu voltei, abri a porta do ônibus, entrei, atravessei a catraca para o outro lado. Fui no cantinho assim, entre o banco e a lateral. Tinha R$ 40. R$ 40 hoje não vale nada. Mas naqueles dias lá, irmão. Vocês lembram daquela notinha de plástico que tinha de 10? Cavalcante, parece que alguém pegou, enrolou assim as 4 notinhas e colocou lá no canto. Parece que, irmão, foi colocado por uma mão. Não tem outro jeito. E quando eu peguei assim as notinhas, eu falei, achei R$ 36. Entendeu? Tinha 4 notas de 10. Eu achei R$ 36, porque 4 é dízimo. Na hora, irmão, na hora. E aí eu fui, tomei o meu café. Eu falei, quando eu chegar em casa, eu vou comer bife com batata frita. Porque Deus é bom e o diabo não presta. Então, irmãos, às vezes a gente é assim. O Josafé era um cara sensível. Apesar, irmão, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Nós somos cheios de falha.
Mas ele ainda chega lá e fala assim, mas ainda não tem um homem de Deus aqui que a gente possa consultar? Ah, tem um camarada aí que servia, derramava a mão. Irmão, você já prestou atenção que ia derramar água na mão de um profeta? Você não prestou atenção nisso, detalhe. Hoje, se você chega ali, se abre a torneira, sapeca, molha tudo. Mas e com escassez de água, como é que você tem que lavar a mão? É um canequinho, alguém chega lá, eu vi muitas vezes isso. E você vai derramando devagarzinho assim, ó, para economizar o máximo possível de água. E esse era o trabalho de Eliseu. Simples, não é? Não é simples que eu vou contar o negócio? Simples demais. E alguém falou assim, ó, tem um camarada aí que lavava a mão de Elias, hein? Chama ele. Que ele tem uma resposta. Então, às vezes, a gente despreza as coisas simples, irmãos. Né? Pessoas simples, a gente despreza. Mas eu quero dizer que ainda vale a pena ser sensível à voz de Deus. Deus é fiel. Nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esses momentos que nós estamos na tua presença, adorando, bendizendo, exaltando o teu nome. Que o Senhor conceda-nos um dia abençoado, a tua presença seja conosco. E que mediante essa lição nós possamos estar, ó Deus amado, à disposição do teu Espírito para ouvir a tua voz, ó Pai amado, e podermos ser um canal de bênção na vida daqueles que precisam, Senhor. Dá-nos um culto abençoado à noite. Continua conosco, em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém? Deus abençoe a todos.